Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema de balanço de massa com combustão. Tá? O enunciado diz o seguinte: um óleo combustível obtido a partir de um petróleo contendo elevado teor de enxofre é queimado em um forno industrial utilizando 30% de excesso de ar. A análise elementar do óleo combustível indicou 85,5% de carbono, 9,7% de hidrogênio e 4,8% de enxofre. Calcule a composição molar do gás de chaminé e a do gás seco, considerando a combustão completa desse óleo. Pessoal, como todo processo de balanço de massa com reação, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui seria quais são as reações químicas envolvidas aqui nesse problema. Tá? E aí a gente vai abrir um parêntese rapidinho para falar rapidamente sobre combustão. Tá? O que seria um processo de combustão, pessoal? Você tem um material, que é o que a gente está chamando aqui de combustível, e você põe ele para reagir com gás oxigênio. Tá? E esse gás oxigênio é normalmente proveniente de uma corrente de ar. Tá? Como resultado dessa reação aqui, você tem a geração de produtos. Tá? A grande utilidade dessas reações de combustão é que elas são reações exotérmicas, elas são reações que normalmente liberam uma quantidade muito grande de energia. Tá? Então, como resultado disso aí, você teria uma geração de energia. Tá? E essa energia é liberada na forma de calor. Tá? Na prática, você pode pegar esse calor que é liberado num processo de combustão e você pode tentar converter parte dele em outras formas de energia, por exemplo, em trabalho. Tá? Então, a gente pode pegar o calor aqui, converte parte do calor em trabalho, e esse trabalho, que é uma forma mais nobre de energia do que o calor, mais para frente a gente vai entender isso, ele pode ser convertido em outras formas de energia, por exemplo, energia elétrica. Tá? Então, esse procedimento de conversão de energia aqui, ele acontece, por exemplo, em uma usina termoelétrica. Tá? No final das contas, o que você tem seria a energia química do combustível, que é liberada na forma de calor, que no final das contas vai ser parcialmente convertido em energia elétrica. Tá bom? O mais interessante para a gente aqui por hora é entender que os produtos de uma reação de combustão, eles dependem da composição química do combustível. Tá? E aqui a gente vai trabalhar com combustíveis que tenham em sua constituição química carbono, hidrogênio e enxofre. Tá? Grande parte dos combustíveis que a gente vai encontrar por aí na prática seriam constituídos aqui de moléculas formadas por átomos desses elementos. Tá? Então, por exemplo, a gente pode falar do carvão. Tá? O que seria o carvão? Ele é, em sua maioria, constituído de carbono, tá? Com algum traço de hidrogênio e algum traço também de enxofre. Tá? A gente pode falar do gás natural. Né? O que seria o gás natural? Ele é praticamente constituído de gás metano. Tá? Em sua maioria constituído de gás metano. Ou a gente pode falar aqui do gás liquefeito de petróleo, né? Que seria uma mistura aí de propano junto com N-butano, que seria o C4H10. Tá? E assim sucessivamente, pessoal. Tem combustíveis que vão ter apenas carbono e enxofre, por exemplo, o CS2, e assim sucessivamente. Tá? O mais interessante aqui para a gente é entender que cada um desses combustíveis aqui, quando são queimados, eles vão dar origem a produtos que podem ser diferentes. Tá? O melhor de tudo isso é que existe um padrão nos produtos que são gerados numa reação de combustão. Tá? Por exemplo, o carbono que está presente no combustível, ele vai se oxidar para formar CO2. Tá? Se a gente estiver falando de uma combustão completa, o carbono ele vai ser completamente consumido para formar CO2. Tá? Quando a gente está falando de uma combustão incompleta, parte do carbono forma CO2, parte do carbono forma CO. Tá? O hidrogênio que está presente aí nos combustíveis, ele vai originar água e o enxofre vai originar SO2. Tá? Então, por exemplo, como é que ficaria uma reação de combustão aqui do CH4? Se a gente estiver falando de uma combustão completa, a gente só vai ter isso aqui, ó, CH4 reagindo com O2, originando CO2 e água. Tá? Eu não estou nem interessado em balancear essas reações, pessoal. A minha ideia é mostrar para vocês, por exemplo, que esse CO2 aqui ele vai aparecer do lado direito por causa desse carbono e que essa água aqui vai aparecer do lado direito por causa desse hidrogênio. Tá? Então, a combustão completa seria isso aí. E como que ficaria a combustão incompleta? Eu teria duas reações correndo em paralelo. A primeira seria a reação de cima, tá? Seria produzindo aqui CO2 e água. E a segunda seria a reação de baixo, que vai dar origem a CO e água. Tá? Então, muita gente confunde porque pensa que na combustão incompleta eu vou ter apenas a reação de baixo, mas não é bem assim. Então, vamos deixar isso aqui bem identificado. Tá?
A parte de cima aqui seria a combustão completa e a parte de baixo seria a combustão incompleta, tá bom? E a ideia é sempre essa, a gente olha para quem está presente no combustível, né, quais são os átomos presentes aí, e aí a gente descobre quem são os produtos, né? Por exemplo, se você pega aqui esse último, né, o disulfeto de carbono, né, quais são os produtos que vão ser gerados da combustão completa? Seria eu colocar essa substância para reagir com O2, e aí eu vou originar esse carbono aqui vai produzir CO2 e esse enxofre aqui vai produzir SO2, tá? Isso uma combustão completa. Se a gente estiver falando de uma combustão incompleta, é a mesma ideia aqui de cima. A gente teria isso aí reagindo com oxigênio para produzir CO2 e SO2, e depois a gente teria a produção de CO que ocorre pela reação de baixo, tá bom? Então aqui, só para deixar bem claro, seria a combustão incompleta, tá, pessoal? A ideia é sempre essa, tá? E a de cima seria a combustão completa. Tá? Como é que ficaria aqui para o carvão? Ó? Vocês veem que eu não sei quais são as moléculas que estão presentes aqui dentro do carvão, né? Eu só sei que vai ter carbono, vai ter hidrogênio e vai ter enxofre. E aí é muito parecido com o nosso caso aqui do nosso problema, né? Porque a gente não sabe, apesar de saber aqui qual é a constituição química do combustível, a gente não sabe quais são as moléculas, né? O que eu sei é que aí dentro eu vou ter alguma quantidade de carbono, de hidrogênio e de enxofre. Tá? Então, nesses casos, é mais conveniente a gente trabalhar com a combustão como sendo a soma de cada uma das oxidações dos átomos separadamente, né? Como assim, professor? A gente sabe que o carbono ele vai originar o CO2, tá? E aí a gente trata esse processo aqui de oxidação do carbono de acordo com essa reação de cima, C mais O2 dando CO2. Tá? O hidrogênio ele vai originar água, como eu acabei de falar para vocês, e a gente coloca isso numa reação de baixo, seria 4H mais O2 dando 2água. Né? Logicamente isso aqui é uma reação fictícia, tá? Mas serve para a gente resolver os problemas de balanço de massa com combustão. Tá? E por fim a gente tem S mais O2 dando origem ao SO2, porque o SO2 só vai aparecer se a gente tiver enxofre no combustível. Então, independente da estequiometria da reação, né, da estequiometria real da reação, a gente pode tratar um problema de combustão que nem esse dessa forma. Tá? E aí, como eu falei para vocês no último vídeo, quando a gente tem várias reações correndo em paralelo, a gente evita a resolução por balanço molecular. Tá? Aqui a gente vai resolver por balanço atômico. Daqui a pouco vai ficar bem claro para vocês por que eu optei por balanço atômico. Né? Ele vai levar uma solução bem mais rápida, bem mais simplificada. Tá bom? Então, nosso objetivo, pessoal, é calcular a composição do gás de chaminé e do gás seco, tá? Considerando aí que a gente tem uma queima completa do óleo, tá? Então, a gente vai direto para o fluxograma. E aí é muito importante a gente entender como é que está o nosso fluxograma aqui. Nós temos um reator e esse reator é alimentado por uma corrente de combustível e por uma corrente de ar. Tá? Como resultado da reação aqui, a gente vai ter o gás de chaminé. Percebam que a gente vai considerar que o reator opera sem acúmulo, né? Ele opera em estado estacionário. Então não vai ter nenhum material ficando aqui dentro. Né? O que não for consumido na reação vai ter que sair e os produtos não vão se acumular. Tá? Então, quando a gente olha para os dados que a gente tem no enunciado, pessoal, percebam que ele não me diz qual é a vazão desse combustível, ele só me diz essa composição mássica. Mas esse dado de composição mássica, ele é importante para a gente, porque a gente pode enunciar da seguinte forma. Bom, apesar de eu enunciar a vazão, que eu vou chamar aqui de M1, eu sei que aqui dentro eu tenho uma fração mássica de carbono, uma fração de hidrogênio e uma fração de enxofre. Tá? Quanto que ficaria aí a fração mássica de carbono? Seria 85,5%, então vai ficar 0,855, tá? 0,855. Qual que seria aqui a fração de hidrogênio? 9,7%, então 0,097 e aqui 0,048. Tá? O ar, pessoal, ele não comunicou isso aqui para a gente no enunciado, tá? Mas quando a gente estiver falando apenas de ar, a gente vai tratar isso como sendo uma mistura N2O2, tá? E aí no ambase molar, a gente tem 79% de N2 e a gente tem 21% de O2, tá? E aqui a gente não sabe a vazão do ar porque não foi fornecida, a gente vai tratar isso como incógnita. Perceba que N é a letra que eu estou utilizando para vazão molar e M seria vazão mássica, tá? W seria fração mássica e X seria fração molar. Tá? Daqui a pouco isso aí vai ser importante para a gente. Então, pessoal, a gente sabe o que mais aqui. Ele diz para a gente que nós temos 30% de excesso de ar. Tá? E essa informação vai ser interessante para a gente no início das contas. Tá? Então, vamos colocar aqui
30% de excesso de ar, tá? 30% de excesso de ar. Então, qual é a composição química desse gás de chaminé, né? A gente primeiro precisa identificar quais são os gases que vão sair aí, tá? Por exemplo, o combustível, ele é completamente queimado, né? Isso é fornecido no enunciado, então eu não vou ter nenhum resquício de combustível aqui nessa corrente de saída, tá? Mas o oxigênio, ele é fornecido em excesso. Então, a gente vai ter alguma quantidade de oxigênio aqui, a gente vai calcular essa vazão de oxigênio aí dentro, vamos tratar como incógnita inicialmente. Eu teria aqui os produtos da combustão, que seriam o CO2, a água e o SO2. Então, a gente vai ter uma certa quantidade de CO2 aqui, uma certa quantidade de água e uma certa quantidade de SO2. Por fim, percebam que a gente está entrando com gás de nitrogênio aqui e ele vai ter que sair por algum lugar, como eu disse, não vai ter acúmulo, então a gente vai ter uma certa quantidade de gás de nitrogênio, tá? Então, esse aqui seria o nosso esqueleto inicial do fluxograma. A gente pode partir diretamente para a análise de graus de liberdade. Eu vou até fazer essa análise de graus de liberdade aqui em cima para ficar mais visível aqui para a gente. Então, como é que vai ficar, pessoal? A gente vai resolver isso aí por balanço atômico. Então, a análise de graus de liberdade vai ficar o número de incógnitas rotuladas. Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, com mais 5, 7. A gente teria aí que tirar todas as fontes de equações independentes que a gente vai utilizar para matar essas incógnitas. Por exemplo, a gente vai fazer 4 balanços atômicos, né? Seria um balanço de carbono, um balanço de hidrogênio, um balanço de enxofre e um balanço de oxigênio. Então, nós temos 4 balanços atômicos. Mas a gente vai fazer também o balanço do N2, tá? Então, a gente teria o balanço dessa espécie molecular. Até agora nós estamos com 2 graus de liberdade. Quando a gente joga essa informação adicional que nós temos, né, mais uma informação adicional, a gente sobra com 1 grau de liberdade. E o que acontece quando a gente tem 1 grau de liberdade? Perceba que nós não temos nenhuma vazão fornecida no enunciado do problema, tá? E aí a gente pode supor uma base de cálculo. A gente já está bem acostumado a fazer isso aí. No caso aqui, pessoal, vai ser muito conveniente para mim supor uma base de cálculo na corrente 1, que seria o combustível. Então, vamos colocar aqui uma base de 100 kg por segundo. Por que eu estou colocando 100 kg por segundo? Eu vou até colocar aqui do lado para a gente conseguir fazer essas contas aí. Quando a gente coloca 100 kg por segundo, pessoal, na corrente 1, é mais conveniente do que eu colocar em kmol por segundo, porque essas frações aqui são mássicas, né? E aí, dentro desses 100 kg por segundo aí, vocês concordam comigo que eu vou ter 85,5 kg por segundo de carbono, eu vou ter 9,7 kg por segundo de hidrogênio e eu vou ter 4,8 kg por segundo de enxofre. Se a gente considerar a massa molar do carbono, do hidrogênio e do enxofre, a gente pode converter essas vazões mássicas que estão aqui dentro da corrente 1 em equivalentes molares, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque percebam que todo o nosso fluxograma ele está molar, exceto a corrente 1. Então, quando a gente coloca aí essa questão das massas molares, a gente consegue concluir que isso aqui corresponde a 7,125 kmol por segundo de carbono, isso aqui corresponde a 9,7 kmol por segundo de hidrogênio, e aqui a gente vai ter 0,15 kmol por segundo de enxofre. E aí, só para a gente organizar o nosso fluxograma, eu posso colocar essas informações aqui na corrente 1. E aí a gente apaga essas informações que a gente tinha, que estavam numa base mássica, e a gente converte nessas informações que a gente tem aqui, que estão na base molar. Eu teria um N de carbono aqui dentro, né, que seria 7,125 kmol segundo. Eu teria um N de hidrogênio e um N de enxofre. Tudo na mesma corrente, apesar de eu estar tratando como 3 Ns separadamente, tá? Como a gente tem essa vazão agora molar, fica adequado para a gente começar a fazer as contas, né? E a gente vai sempre iniciar as informações adicionais, no caso aqui seria apenas o percentual de excesso. Então, a gente tem 30% de excesso de ar, pessoal. O que é que significa aí? Lembrem-se que ar é a mistura O2 mais N2, né? Eu não estou falando unicamente de oxigênio. Mas a gente tendo 30% de excesso de ar, significa que o ar é alimentado de tal forma que ele forneça 30% de excesso de O2, tá? E esse excesso de O2 ele vai ser útil para a gente porque a gente vai conseguir calcular a vazão de ar alimentado com esse dado. Como é que a gente faz isso?
lembrando aí dos exercícios anteriores, esse percentual de excesso de O2 seria uma razão, né, que seria a diferença aqui entre o O2 alimentado, o O2 estequiométrico, e a gente divide isso pelo O2 estequiométrico, tá? E aqui sempre vazões estequiométrico. Beleza, pessoal, o que a gente consegue calcular daqui? Isso é fornecido, né, que seria um 30% que ele coloca, e isso aqui a gente consegue calcular, ó, o O2 estequiométrico. O que seria o O2 estequiométrico por definição, pessoal? É o O2 necessário para a gente consumir completamente todo o óleo que foi colocado aí na corrente 1. E aqui dentro a gente tem o O2 sendo necessário para as 3 reações. Então aqui dentro eu vou ter o O2 que é necessário para consumir o carbono, o O2 necessário para consumir o hidrogênio e o O2 necessário para consumir o enxofre. Então se a gente organiza essa informação aqui embaixo, vamos abrir esse parêntese rapidinho, o O2 estequiométrico, eu vou ter o O2 necessário para consumir o carbono, vamos colocar assim, mais o O2 necessário para consumir o hidrogênio, mais o O2 necessário para consumir o enxofre. O que a gente calcula aqui esse O2 necessário para consumir o carbono? É só a gente olhar para a estequiometria da reação, pessoal. A proporção aqui não é de 1 para 1, tá? Então cada mol de carbono vai necessitar de 1 mol de O2. Quando a gente alimenta aqui 7,125 kmol por segundo de carbono, a gente consegue concluir que a gente vai precisar de 7,125 kmol por segundo de O2. Qual que seria aqui o O2 necessário para consumir o hidrogênio? A gente volta para a estequiometria. Ó. Percebem que aqui agora a gente vai ter 4 para 1. Então, quando eu jogo 9,7 kmol por segundo de hidrogênio, eu preciso de 1/4 disso de oxigênio. Professor, não entendi. A gente pode fazer essa conta aqui embaixo. Então, calculando aqui o O2 estequiométrico, para consumir o hidrogênio, a gente tem 4 mol de H para cada 1 mol de oxigênio. Tá? Quando a gente tem aí uma alimentação de 9,7 kmol por segundo de H, a gente vai precisar de X. E esse X é exatamente o que eu estou chamando de O2 para consumir o hidrogênio. Daria 9,7 dividido por 4. Se você fizer essa conta, dá 2,425 kmol por segundo. E por último, a gente teria a parte de consumo do enxofre. Como a proporção aqui é de novo 1 para 1, então quando eu alimento 0,15 kmol por segundo de enxofre, eu vou precisar de 0,15 kmol por segundo de O2. Então quando a gente faz essa conta aí, pessoal, somando os 3 termos, o O2 estequiométrico, que vai entrar aqui na fórmula de cima, ele dá 9,7 kmol por segundo. Então isso aqui é 9,7 kmol por segundo. Isso aqui também. Com isso a gente calcula o O2 alimentado. Fazendo essas contas aí com calma, pessoal, sabendo que o percentual de excesso aí é 30%, portanto 0,3, a gente obtém que o O2 alimentado ele vai dar 12,61 kmol por segundo. Tá? E esse dado ele vai ser particularmente útil para a gente, porque se a gente olha para o fluxograma, quem é o O2 alimentado? Ele é 0,21 que multiplica N2. Então, com isso aqui, ó, a gente faz que 0,21 que multiplica N2 é 12,61. Então, quem seria aqui o nosso N2? Seria a vazão de ar alimentado. Daria 60,05 kmol por segundo. Então, essa vazão aqui não é mais uma incógnita para a gente. Na verdade, ela é 60,05 kmol por segundo. Tá bom? Então, isso aqui que a gente fez foi uma conta com informação adicional. Como a gente não tem mais nenhuma informação adicional, a gente pode passar para os balanços propriamente ditos. E para a gente organizar um pouco a resolução, a gente vai apagar essa parte inicial. Resolvendo para o balanço atômico, pessoal, a gente vai ficar com a equação acúmulo é igual a entrada menos saída, mais geração menos consumo. É conveniente a gente lembrar sempre que o acúmulo vai ser zero por estado estacionário. E os termos aqui relativos à reação vão ser zero porque nós estamos falando de balanço atômico, né? Os átomos não vão ser criados nem destruídos, ou seja, não vão ser gerados nem consumidos. E aí a gente pode balancear cada átomo separadamente, pessoal. Vamos começar aqui com o átomo de carbono. Então, toda a vazão molar que entra de átomos de carbono vai ter que sair. Então, 7,125, percebam que eu não tenho um carbono entrando pelo corrente 2, vai ter que ser igual a toda a vazão que sai de átomo de carbono. Por onde é que eu tenho saída de átomo de carbono aqui nessa corrente de gás de chaminé? Apenas pelo SO2. Então, isso aí vai ser a vazão
Desculpa, apenas pelo CO2, tá? Então isso aí vai ser a vazão de CO2 que multiplica 1. De onde que vem esse 1? É a proporção. Eu tenho um átomo de carbono para cada uma molécula de CO2. Então eu teria 1 kmol de átomo de carbono para 1 kmol de molécula de CO2. Por que a gente coloca sempre essa proporção explícita, pessoal? Porque se vocês olharem para a unidade do lado esquerdo, isso aqui tem unidade de kmol de carbono por segundo. Como isso aqui tem unidade de kmol de CO2 por segundo, quando eu multiplico a unidade aqui desse termo do CO2 com isso aqui, eu consigo cancelar e sobro um kmol de carbono por segundo, ou seja, eu estou consistente em unidades. E aí vocês percebem que esse balanço me leva diretamente a determinar já essa incógnita, né, a vazão de CO2. Isso aí vai dar 7,125 kmol por segundo. Então, não é mais uma incógnita para a gente essa vazão de CO2, na verdade, é 7,125 kmol por segundo. E aí, para onde é que a gente vai agora? Para o próximo balanço atômico. Vamos fazer aqui o balanço de enxofre. Como é que vai ficar o balanço de enxofre, pessoal? Mesma coisa, todos os átomos que vão entrar, aí, a vazão molar total de entrada vai ser igual à vazão molar total de saída. Para onde é que eu tenho um átomo de enxofre entrando aqui? Apenas por esse termo aqui, pela corrente 1. Então eu tenho 0,15. Isso vai ser igual à saída de enxofre, apenas sai aqui pelo SO2. Tá? Vai ficar N do SO2, que multiplica 1. De onde é que vem isso? É a mesma ideia daqui de cima, é a proporção. Tá? Eu só não vou colocar a unidade aqui para a gente ganhar tempo. Se a gente tivesse 2 átomos de enxofre aqui, a gente multiplicaria por 2. Se a gente tivesse 3, multiplicaria por 3. Mas como a gente está falando do SO2, a gente vai multiplicar por 1. A vazão do SO2 é 0,15 kmol por segundo. Isso aqui também não é mais incógnito. Então percebem que o balanço atômico está conduzindo a uma solução muito rápida, né? De uma forma muito simples aqui para a gente. Agora a gente vai hidrogênio e oxigênio. Faltam essas duas aí para a gente balancear. Vamos começar pelo hidrogênio. Quando a gente vai aqui para o hidrogênio, a gente teria que a vazão total que entra igual a vazão total que sai. E vazão total que entra seria apenas esse termo aqui, ó. Então a gente vai ficar com 9,7 igual a vazão de hidrogênio que sai. Percebam que o hidrogênio ele sai apenas na forma de molécula de água. Tá? Então vai ficar N água, que multiplica 2. Né? Por que 2, pessoal? Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Tá? Porque em cada molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aí a gente obtém que a vazão N água vai ser 4,85 kmol por segundo. E isso aqui a gente pode colocar no nosso fluxograma, tá? 4,85. Só falta aqui para a gente a vazão de N2 e a vazão de O2. Tá? Só que o N2 ele é um inerte, a gente vai matar por balanço molecular, mas o O2 não, a gente vai matar por balanço atômico. Então quando a gente vem aqui para o balanço de O2, a gente teria que a vazão total que entra, né? Por onde é que está entrando aqui o oxigênio? Apenas na forma de moléculas de O2. Tá? Então a gente vai ficar com 0,21, que multiplica 60,05. E isso aqui que a gente tem é a vazão de O2, tá? Tem até um erro aqui, tá, pessoal? A gente está fazendo um balanço de átomos de oxigênio, tá? Então esqueçam, aqui é átomo. Tá? Então, isso aqui que a gente está colocando é a vazão de O2, tá? Isso aqui é a vazão de gás oxigênio. A gente quer a vazão de átomos de oxigênio. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 2, tá? Isso aí vai ser igual à vazão de saída. Agora o oxigênio ele vai sair em várias moléculas aqui, né? Ele sai na forma de O2, sai em CO2, em água e em SO2. E aí a gente vai ter que contabilizar cada uma dessas aqui fontes de saídas de oxigênio atômico. Aqui eu vou ter a parte do NO2, né? Então vai ficar NO2 que multiplica 2, mais a parte que vai sair aqui pelo CO2, que é a mesma ideia, né? Só que a vazão de CO2 que sai a gente sabe, né? É 7,125, então vai ficar 7,125 que multiplica 2, tá? Mais a parte que vai sair pela água, mais a parte que vai sair pelo SO2. Né? A vazão de água aqui para a gente é 4,85. Né? Em cada molécula de água eu tenho apenas um átomo de oxigênio. E a parte final aqui
seria a do SO2, né? Vai ficar 0,15, que multiplica 2, né? Porque em cada molécula de SO2, 2 átomos. Eu estou repetindo isso com muita ênfase, pessoal, porque não é raro que a gente consiga entender todo o procedimento de balanço de massa e esquecer essa questão das proporções. Se a gente fizer essa conta aí, a gente obtém 2,91 kmol por segundo. Então, isso aqui a gente matou por balanço atômico. Colocando aqui em cima, a gente só realmente está faltando agora só do gás de nitrogênio. Percebam, pessoal, que a gente calculou essa vazão que sai de gás oxigênio por balanço atômico, né? E foi até interessante para a gente praticar. Mas se vocês observarem bem, 2,91 é justamente só a parte que estava em excesso do O2, tá? Então, se a gente tira aqui o O2 estequiométrico e a gente considera o O2 alimentado, se a gente subtrai o alimentado menos o estequiométrico, a gente também obteria 2,91. Que aqui eu apaguei para deixar a resolução mais limpa. Para a gente determinar aqui o nitrogênio, pessoal, como ele é um inerte, eu vou até fazer o balanço aqui, a gente vai ter que entrar igual a saída, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui seria justamente 0,79, que multiplica 60,05. Tá? Então, se a gente colocar isso aqui, 0,79, que multiplica 60,05, e aí a gente fizer a conta, a gente obtém que dá aproximadamente 47,44 kmol por segundo. Tá? Então, isso aqui seria a vazão do N2. Beleza? Acabou aqui a resolução do problema, pessoal? Não acabou. Percebam que ele está pedindo a composição molar do gás do chaminé. E ainda pede também a do gás seco. O que seria a composição molar, pessoal? Seria as frações molares desse gás de chaminé. Vamos partir já para o gás seco e depois a gente volta para calcular as composições dos dois ao mesmo tempo. O que seria o gás seco, pessoal? Esse gás aqui, que é produto de combustão, ele pode passar por um aparelho que é o chamado aparelho de Orsat. Eu comento sobre isso nos slides, também tem comentado no livro. O que é que vai acontecer aqui dentro? A maior parte da água que está aqui presente na forma de água-vapor, ela vai condensar. Então aqui a gente teria uma separação entre o que é água e o que é gás seco. Tá? Então a água aqui ela vai sair separada. Vamos colocar aqui. Então aqui embaixo a gente teria uma saída de todos os outros gases juntos. E esses outros gases juntos seriam o que a gente está chamando de gás seco. Tá? Isso aqui seria o gás de chaminé. Tá? Como é que a gente calcula a composição desse gás seco e do gás de chaminé? Pessoal, isso aí é assunto lá das primeiras unidades, né? A gente quer calcular as frações molares, então a gente soma a vazão de todo mundo aqui, tá? E a gente soma a vazão de todo mundo aqui. Né? No caso do segundo gás aqui seria exceto a da água, né? A água sai por cima. Então, quando a gente soma aqui todas essas vazões, a gente obtém 57,625 kmol por segundo aqui e a gente obtém 62,475 kmol por segundo. E aí a gente vai calculando quem que seria a fração molar do O2. Seria 2,91 dividido pela soma. Para o CO2, 7,125 dividido pela soma. A mesma coisa para a água, para o O2 e para o N2, tá? E a mesma coisa aqui também, 2,91, 7,125, 0,15 e 47,44. Então, quando você faz essas contas aí e a gente multiplica cada fração molar por 100 para ficar numa escala percentual, a gente obtém o gabarito do problema. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Até o próximo vídeo.